Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula de número 2. Sou o professor Luiz, como vocês já me conhecem, estou trabalhando na disciplina de matemática com vocês em nosso material de estudos. O conteúdo de hoje é medidas de tempo. Então o tempo ele pode ser dividido de diversas maneiras, conforme está na apostila de vocês. Nós colocamos aí então uma tabela para que vocês tenham conhecimento, certo? De algumas nomenclaturas que a gente usa se referindo às medidas de tempo. Vamos lá então? O tempo contado de maneira diferente. Então, uma semana apresenta 7 dias. Uma quinzena tem 15 dias. Um mês, ele pode apresentar 28 dias, 29 dias, 30 dias ou 31 dias. Então, vai depender do mês. Para que vocês façam essa verificação, procurem um calendário, né? Por exemplo, o mês de janeiro, ele apresenta 31 dias, certo? Daí o mês de fevereiro. Em alguns anos, ele tem 28 dias. Em outro, 29 dias, certo? O mês comercial, então, é considerado 30 dias, né? Para pagamento dos funcionários, por exemplo. Um bimestre, ele apresenta 2 meses. Então, bi se refere a 2. Um bimestre, 2 meses. Trimestre se refere a 3 meses. Então, tri de 3. Trimestre. Semestre se refere a 6 meses. Um ano, ele apresenta 365 dias ou 366 dias. Né? A cada 4 anos aí nós temos um ano com 366 dias, que é o ano bissexto que nós falamos. Um biênio se refere a 2 anos. Triênio, 3 anos. Quadriênio se refere a 4 anos. Quinquênio ou lustro se refere a cada 5 anos. Decênio ou década, então uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. Milênio, 1000 anos, né? Então, milênio, observem o início ali, ó, 1000 anos. Um dia apresenta 24 horas. Uma hora apresenta 60 minutos. E 1 minuto apresenta 60 segundos. Então, guardem essas últimas informações principalmente, né? Porque nós iremos trabalhar nas situações problemas de hoje, certo? Então, aqui nós temos unidades menores que o dia. Quanto tempo leva para ir à escola? Qual é o tempo que vocês levam para ir à escola? Vocês levam dias? Não. Horas? Não. Minutos? Né? Quanto tempo leva para resolver esta multiplicação? Então, pensem aí. Quanto tempo vocês levam para resolver esta multiplicação que o personagem está apresentando? Então, tudo isso aí são medidas de tempo, certo? Leitura e representação. Vamos escrever e representar a hora marcada no relógio ao lado. Então, aqui nós temos um relógio, certo? Neste relógio está sendo marcado 2 horas, né? Conforme o ponteiro menor aqui. 15 minutos, conforme o ponteiro maior. E 30 segundos, né? Conforme o ponteiro constante aqui que está em trabalho no relógio. A representação. Horas eu represento com a letra H minúscula. O minuto com o min, as 3 iniciais de minuto. E o segundo com o S. Tudo de maneira minúscula, certo? Agora, a transformação de unidades. Para transformar unidades de medida de tempo em horas, minutos e segundos, multiplicamos ou dividimos por 60. Então, 1 hora tem 60 minutos, certo? E dentro de 60 minutos eu tenho 60 segundos, ok? Observem o esqueminha aqui que está na apostila de vocês.
e vamos para as nossas atividades de hoje. Então aqui nós temos uma tabela, certo? Nessa tabela nós temos duas colunas, temos a coluna das horas e a coluna dos minutos. Então aqui, iniciando, a progressão, 1 hora tem 60 minutos, certo? Aqui tem um espaço para vocês preencherem e aqui nós temos a quantidade de minutos. Então, 120 minutos tem quantas horas? Certo? Então é só vocês pegarem lá o número 60, multiplica por 2. Vai ser 120 minutos? Se sim, se refere a 2 horas. Na terceira linha, nós temos aqui 3 horas. 3 horas tem quantos minutos? Então, façam a multiplicação. 3 vezes o 60. Que vocês vão descobrir quantos minutos tem. Na linha seguinte, nós temos aí a quantidade de minutos, certo? Então, vocês podem pegar lá 300, para transformar em horas, 300 minutos transformado em hora. Então, eu posso fazer a divisão, 300 dividido por 60, Podem armar o cálculo ao lado, que vocês já vão descobrir a quantas horas corresponde 300 minutos, ok? Aqui, 8 horas. 8 horas tem quantos minutos? Então, vocês podem fazer lá 8 vezes o 60, Que vocês já vão descobrir a quantidade de minutos. E, por fim, temos aqui 540 minutos. Quantas horas tem? Então, 540 dividido por 60. Vocês já vão descobrir a quantidade de horas que tem 540 minutos, ok? Número 2. Henrique fez uma lista do que já estudou sobre as unidades de medida de tempo. Consulte abaixo essa lista e responda as perguntas. Então, como o professor já citou para vocês, e apenas relembrando, um bimestre tem 2 meses. Um trimestre tem 3 meses. Um semestre tem 6 meses. Agora, as unidades de medida menor, medidas de tempo. Um dia tem 24 horas, certo? Dentro de 1 hora eu tenho 60 minutos. E dentro de 1 minuto eu tenho 60 segundos, certo? Então vamos para a nossa atividade. Letra A. Quantos minutos há em 2 horas e meia? Então, nós temos aqui na lousa um esquema que o professor montou para vocês para facilitar a resolução, certo? Então, em 1 hora, eu tenho 60 minutos. Vamos descobrir primeiro quantos minutos eu tenho dentro de 2 horas. Então, em 1 hora, eu tenho 60 minutos, certo? Em 2 horas, quantos minutos eu terei? Então, é só multiplicar 2 vezes os 60, que vocês vão encontrar a quantidade de minutos em 2 horas, mais meia hora, que são 30 minutos. Então, a quantidade de 2 horas em minutos, mais 30 minutos, qual é o total? É a resposta da letra A, certo? E a atividade 2, quantas horas há em 300 minutos? Então, nós vamos fazer aqui a divisão, certo? Eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Certo? Então, quantas horas eu tenho em 300 minutos? Então, eu vou fazer a divisão. Para realizar essa divisão, uma maneira fácil de vocês fazerem. Cortem os zeros. Tirei da chave e tirei do número maior que estou dividindo. 30 dividido por 6. Quantas horas vão totalizar? Ok? Questão 3. Complete as questões abaixo de acordo com as unidades de medida de tempo. Então, pessoal, essa atividade é para vocês fazerem mentalmente. O professor colocou a base aqui na lousa para que vocês possam resolver questão por questão. Então, a letra A, 24 meses, tem quantos anos? Certo? Aqui eu coloquei 12 meses corresponde a 1 ano. E 24 meses, quantos anos serão? Letra B, um dia tem 24 horas. A questão fala o seguinte, 3 dias tem quantas horas? Então, se um dia tem 24 horas,
3 vezes 24, eu vou chegar a quantas horas? É a resposta. Letra C. 60 minutos é igual a 1 hora. Lá na apostila de vocês, está falando assim, 240 minutos. Quantas horas tem? Então aí vocês também vão ou multiplicando ou vocês podem fazer a divisão. 240 minutos por 60. Vocês vão chegar à quantidade de horas que tem 240 minutos. Letra D. 35 dias. São quantas semanas? Eu sei que uma semana, né, são 7 dias, né? E 35 dias corresponde a quantas semanas? Letra E, já é inverso. Uma semana tem 7 dias. Na apostila de vocês fala 2 semanas. Apresenta quantos dias, né? Se uma tem 7, 2 terão quantos dias? E a letra F, 3 anos. São quantos meses? Um ano são 12 meses. Então, 3 vezes o 12, quantos meses são? Ok? Questão 4, pessoal. A questão 4, ela trabalha aqui a nossa realidade, como está sendo nas nossas videoaulas. Então, eu levo 8 minutos para explicar o conteúdo de matemática para vocês, certo? Após essa explicação, vocês levam mais 22 minutos para realizar essa tarefa. Para revisar, então, esta mesma atividade, você utiliza mais 5 minutos. Então, com base nessas informações, responda. Letra A. Quanto tempo você utiliza para concluir essa tarefa? Então, vocês vão somar, né, o tempo de explicação do professor, o tempo que vocês levam para realizar a atividade em média e mais 5 minutos para a revisão. Quantos minutos deu? Ok? Letra B. Ao longo de 5 dias na semana, quantos minutos você utilizará para estudar matemática? Então, vocês vão lá, o resultado da letra A, vocês irão multiplicar por 5, e quer dizer 5 dias na semana, de segunda a sexta-feira, como se vocês estudassem matemática todos os dias, ok? Qual vai ser o total? Então, o resultado da letra A, coloca aqui, multiplica por 5, vocês vão descobrir a quantidade em minutos. E a letra C, se você não precisasse revisar o conteúdo, quanto tempo você levaria para estudar ao longo de um mês? Dê a resposta em minutos e em horas. Então agora, o que vocês vão fazer? A resposta da letra A, vocês irão multiplicar por 30 dias. Vamos utilizar como parâmetro os 30 dias do mês. Claro que vocês não estudam 30 dias a disciplina de matemática. Mas como nós estamos falando de mês, em medidas de tempo conforme a tabela, vamos usar 30 dias. Então, 30 multiplicado pelo resultado da letra A, qual é o total de minutos? E depois vocês transformam em horas, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Caso haja mais alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos. Até o próximo encontro. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Adriana, sou professora também do 5º ano lá em Rhianópolis. Já estive aqui com vocês na apostila de festa junina, né? Estive com o professor Júnior e agora toda semana vou estar aqui com vocês falando, estudando sobre o ensino religioso. Essa disciplina é uma disciplina que eu gosto muito. E por quê? Ela é uma disciplina que nos leva à reflexão. Poxa vida, mas o que é uma reflexão? Reflexão é um pensar, só que ele é um pensar mais elaborado. Ele envolve um pouco da razão e um pouco da emoção. Então, é justamente isso que eu quero promover em vocês. E uma coisa muito legal, que fica um convite para vocês, é o seguinte: que tal convidar o papai, ou a mamãe, ou a vovó, alguém que mora com você para assistir essa aula? Não precisa ser necessariamente na hora que você vai estudar, mas depois, porque sempre vou lançar uma pergunta, uma questão, e o pai, a mãe, a vovó vai ajudar muito vocês. Nós vamos falar muito de valores, muito de família, tá bom? Então convida o papai ou a mamãe ou quem mora com vocês, tá bom? A primeira reflexão que nós vamos fazer hoje é sobre intolerância religiosa. Olha aí, então vocês estão com o seu material aí, né? A apostila, acredito que vocês estejam com o lápis, tudo direitinho. E a nossa reflexão de hoje, como eu disse, sobre intolerância religiosa. O que é intolerância, né?
Intolerância é exatamente aquilo que a gente não suporta. Nesse caso, estamos falando em intolerância religiosa. Sempre que você tiver uma palavra, um conjuntinho de palavras aí, duas palavras juntinhas que você não entende o significado, claro, você pode procurar o dicionário, mas um exercício legal de fazer é você dividir e entender o que cada uma delas quer dizer. Por exemplo, intolerância. Então, eu tenho uma intolerância, eu não tolero aquela situação. Eu não tolero barulho, ou seja, eu não gosto, eu não suporto barulho. Então, a gente está falando em intolerância. E religiosa, claro, vem de religião. Então, se juntar, eu não tolero a religião. E é claro, eu não tolero a religião do outro. Eis a nossa reflexão, tá? Então, pega aí o seu material, olha lá. A intolerância religiosa é o termo usado para explicar a não aceitação da religião ou crença de outros indivíduos. Com ela vem a discriminação, a violência, a exclusão e a falta de liberdade para expressar seus cultos. Isso nós vemos muito na televisão, não é mesmo? Quantas guerras, quantas brigas, é discussão que não se acaba mais, porque a gente acha que o outro tem uma escolha que é errada. Ela não é errada. Cada um tem a sua escolha e nós vamos pensar sobre isso. Olha lá, vamos continuar no nosso texto. A intolerância religiosa se faz presente na história da humanidade, ou seja, isso sempre aconteceu, sendo a causadora de guerras, de morte de milhares de pessoas. Muitos já passaram por conflitos religiosos, como cristãos, judeus, muçulmanos, entre outros. Atualmente, a força da intolerância se espalha por territórios do islamismo. Ordens extremistas impõem de forma violenta suas concepções da religião, expulsando e matando aqueles que não concordam, ou seja, aqueles que não concordam com o que você acredita, com o que uma comunidade acredita, com o que um povo acredita. No Iraque, então vou citar um exemplo aqui, hein? Olha lá. No Iraque, por exemplo, as vertentes islâmicas sunitas e xiitas apresentam conflitos e guerras civis. Um grupo cultiva o ódio para com o outro, sendo os xiitas os mais perseguidos, pois se apresentam em menor quantidade. Então, nós temos aqui duas formas, duas ordens religiosas que entram em conflitos, tá bom? Atualmente, existem diversas religiões no mundo, as quais podem ser classificadas em 3 diferentes grupos. Então, aqui eu não vou apresentar para vocês as religiões, mas em grupos que essas religiões que nós conhecemos ou ainda não conhecemos estão divididas, tá? Então, quais são esses 3 grupos? Grupo politeístas, monoteístas e panteístas. Vamos lá. Politeístas é um sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus. Você pode até achar meio estranho, mas vamos entender depois, lá para frente, em outras aulas, nós vamos falar mais sobre cada religião, tá bom? Mas nesse momento, vamos intensificar esses grupos. Então, politeístas é um sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus, tá? Aí, existe monoteístas, né? Então, mono vem de um só. Então, é um sistema religioso que possibilita a crença em apenas um Deus. Então, existem várias religiões que acreditam num único Deus. Então, são religiões monoteístas. Quando se acredita em mais de um Deus, politeístas. E panteístas, que é um sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si.
ela baseia-se, portanto, na crença em espíritos da natureza. Além desses 3 tipos citados, é importante mencionar os ateístas, né? A pessoa que é ateu, ou seja, a pessoa que é ateu, ela não acredita na existência de uma entidade ou um ser superior aos humanos. Ela vai ter uma outra forma de explicar a vida. O que não quer dizer, pessoal, que a pessoa é do mal, que a pessoa é ruim. É a maneira como ela vê a vida. É muito comum as pessoas ficarem assustadas. Oh, ele não acredita em Deus, ele é do mal. Não. Por isso que nós temos que refletir. E nós encontramos a bondade nas pessoas de diversas maneiras, de diversos jeitos de ser. Então, retomando, o ateísta ele não acredita nessa manifestação que a gente já colocou aí, em uma dessas. O princípio básico para ele, o princípio básico do ateísmo é o ceticismo, ou seja, é um questionamento do princípio básico de toda religião, ou seja, a crença no divino, tá? Esse é um ponto em comum para todos. Todos acreditam numa forma divina. O que é divino? Aquilo que não pertence ao plano humano, tá bom? Presta bem atenção, que pode ser que tenha uma perguntinha aí sobre isso no final do nosso estudo aqui. Bom, muito bem, nós estudamos, lemos. É necessário reler esse texto, eu estou dando uma explicação para vocês, mas ninguém vai gravar todas essas informações de cara. Então a gente tem que reler, pegar, anotar com lápis aí. Porém, tem uma coisa assim que é muito importante para todo mundo, não importa a religião que ele escolheu. É fundamental a gente se colocar no lugar do outro. Lembra que no comecinho do nosso encontro aqui, eu falei que nós temos a gente vai refletir, a gente vai pensar, misturar um pouquinho da emoção e da razão? O que é isso? Quando nós fazemos isso, né, pensamos, refletir, não é igual que a gente vai falar assim, vou comprar um sorvete hoje. Você entra na sorveteria, escolhe o sabor preferido e toma o seu sorvete. Quando nós falamos em refletir, é uma coisa de pensar mais. Quer ver um exemplo? Quantas vezes o papai fala alguma coisa pra gente, aí a gente fica pensando, na hora a gente nem dá muita trela, né? Aí a gente vai pra escola, volta, tá tomando banho e pensa naquilo que o pai falou. Aí você volta lá no pai e fala assim, poxa pai, eu estava pensando no que o senhor falou. Eu acho que eu vou fazer diferente. Ou seja, você pegou a experiência do seu pai e você refletiu. Então é uma coisa que mexeu com você, envolveu razão, envolveu emoção. Então isso que é refletir. É diferente de um pensamento comum. Então, se a gente for pensar, para entender tudo isso que eu expliquei até aqui para vocês, a gente tem que ter empatia, ou seja, eu tenho que me colocar no lugar do outro para entender por que ele pratica algum hábito, ele comemora determinada festividade, a gente se coloca no lugar do outro. Em tudo na vida da gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil, porque a gente já quebra preconceito, fofoca, todas essas coisas que não acrescentam nada na vida da gente. A gente pensa que acrescenta, mas não acrescenta. Então, é fundamental, olha aí que está escrito na apostila de vocês, pode até pegar um lápis e grifar, ó. É fundamental nos colocarmos no lugar do outro para melhor compreendê-lo. Isto é empatia, não confunda com simpatia, tá bom? É empatia, é o se colocar no lugar do outro. E olha aí, tem uma líder religiosa falando que a empatia é a ação de se colocar no lugar da outra pessoa ou pensar na forma como ela pensaria ou agiria, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. E para melhor compreender o outro, que tal conhecermos as 4 matrizes religiosas do Brasil? Ai, professora, agora vai ficar confuso. Matrizes, da onde originou, tá? São 4: indígena,
ocidental, africana e oriental. Estamos falando em termos de Brasil, como que as correntes, como que a religião nasceu aqui, tá? Para ficar bem claro para vocês. Ah, não vou conseguir gravar? Vai sim, porque eu vou te explicar de um jeitinho bem fácil. É um pedacinho de aula de história, hein? Então, olha lá. Vamos pensar. Como que era o Brasil aqui? Só tinha índios. Bom, eles tinham os costumes religiosos deles. Nem vou entrar na questão, só para você memorizar. Eles moravam aqui, eles formavam, né, o povo nativo e tinham os hábitos dele. Aí chegaram os portugueses. Os portugueses também não tinham lá na Europa os hábitos religiosos? Então, eles vêm, né, vem do Ocidente para cá e traz os hábitos religiosos deles. Nem vou entrar em questão se entrou em conflito com o indígena achou estranho. Já temos aí duas vertentes, duas bases religiosas. Porém, lá na aula de história, o que nós estudamos? Que na época da colonização, tentou-se, né, a mão do trabalho indígena, muitos não aceitaram, foi necessário outro tipo de trabalho escravo. O que nós já nos lembramos? Já recordamos? O trabalho, a mão de obra africana, a mão de obra escrava. Então, os africanos vieram do continente africano, vieram da África e, claro, eles trouxeram os hábitos religiosos deles. Então, aí nós já temos três. Olha, é na ordem, não tem nem o que esquecer. Os índios, chegaram os europeus, os portugueses em especial, né? Depois os africanos. Mas, é claro, a história foi se construindo, todo mundo ficou sabendo que no Brasil aqui tinha um monte de riqueza, era favorável vir para cá. Quem passou a vir para cá? O povo oriental, em especial os japoneses, e trouxeram também os hábitos religiosos deles. Depois de um tempo, claro. Mas foram esses 4 povos que formaram essas 4 matrizes religiosas. Então, agora que eu já dei essa explicação para vocês, volta lá na sua apostila, pega lá. A primeira é a indígena, já praticada pelos primeiros habitantes do Brasil. Quem? Os índios, claro. Nela, o maior fundamento está no xamanismo. Professora, o que é isso? Tá lá entre parênteses, olha lá. Envolve cura, transmutação. Transmutação é um crescimento interno, espiritual. Transmutação e contato entre corpos e espíritos. Depois veio a ocidental, olha lá, isso já está gravadinho na cabeça, que vocês já aprenderam, né? Então, só estamos relembrando aqui, ó. Ocidental, trazida pelos europeus, na época da colonização. Nasce no Brasil, ou seja, se os europeus vêm para cá, eles trazem o cristianismo, chamado cristianismo apostólico romano. Envolve monoteísmo. Ai, professor, esqueci o que é monoteísmo. Volta lá em cima no texto, mas eu também coloquei aí para vocês, olha lá. Ou seja, a crença está na existência de um único Criador de todas as coisas. Com a escravidão, o Brasil recebe a terceira matriz religiosa, a africana, trazida, né, pelos escravos. Entre as religiões praticadas pelos africanos, a mais comum até os dias de hoje são o candomblé e a umbanda. Também monoteísta. Estas duas religiões utilizam a dança para celebrar a alma, a vida após a morte, o amor, a caridade, a humildade. Por fim, com a chegada dos japoneses, é claro que isso, né, depois de um tempo, com a chegada dos japoneses ao Brasil, surge a quarta matriz, que é a oriental. Esses praticavam o budismo. O budismo está baseado na tradição e nos ensinamentos, né, passado de uma geração para outra. E também uma que ainda ainda não é bastante presente aqui no Brasil, é a Seishonoye.
Nessa, o ser humano é filho de Deus e as palavras, pensamentos e práticas podem formar um mundo melhor e repleto de amor. Então, o que eles trazem? Que o que você fala tem um peso. Então, se você fala de amor, se você fala de bondade, você está transmitindo o que você fala, tá bom? Ainda nesta matriz, ou seja, na oriental, podemos destacar o Hare Krishna. É uma prática indiana que pratica a espiritualidade, o autoconhecimento, se conhecer, né? E a realização pessoal para um mundo melhor. Então, estão aí as 4 matrizes. É claro que nós temos muitos e muitos estudos sobre as religiões, né? Então, a origem, a fonte, tudo isso merece muito estudo, mas nós estamos trazendo uma base para vocês. E quem puder pesquisar mais, se interessar pelo assunto, vai ser muito legal. E agora, é claro que nós vamos fazer um exercício, não é verdade? Então, olha aí, a gente tem mais um líder religioso também transmitindo um recadinho para vocês. Leia, reflita e responda. Por isso que eu falei para vocês, convida o papai, convida a mamãe. Por quê? Ler é fácil, né? O Quintano já lê bem. Agora é refletir e depois responder. Não pode ser uma resposta de qualquer jeito, tá bom? A partir do que foi lido, na verdade, do que foi lido e estudado, porque nós estudamos juntos aqui. A partir do que foi lido, o que você identifica de semelhança entre as diferentes religiões? Não pega de qualquer jeito para responder. São pouquinhas linhas, você vai iniciar seu texto com letra maiúscula, vai reler o que você escreveu, se quiser fazer um rascunho e passar para cá para não borrar, pode. Mas o mais importante é você voltar lá no seu texto e pensar assim, poxa vida, tem tanta informação aqui, o que é que tem em comum em todas elas? Tem até o momento da minha explicação que eu dou uma dica para vocês, tá bom? Aí vocês vão responder direitinho, bem caprichadinho, reler e deixar a apostila prontinha, tá bom? Gostei muito de estar com vocês, espero que vocês fiquem bem. Um abraço, até a semana que vem. Tchau!